A maioria de nós reclama, não por ser negativa, mas por estar cansada, por estar sobrecarregada e sem muitas das vezes ter uma ferramenta melhor para lidar com a situação. Oi, meu nome é Gleice. Nesse vídeo eu quero conversar como mudar de vida parando de reclamar, tá? O que, veja, não é uma tarefa fácil, mas a gente pode usar a palavra, o verbo, a nosso favor, sem negar a dor e sem fingir positividade. Vamos aos fatos. Reclamar não é uma falha moral. Reclamar é uma resposta do sistema nervoso. Olha, o sistema nervoso sendo a estrela aqui desse canal. Já tem 2 vídeos onde o sistema nervoso foi mencionado. Isso eu tirei da neurociência. Quando você reclama demais, você fala repetidamente sobre um determinado tema, um determinado assunto, algo que te incomodou. E isso ativa o mesmo circuito cerebral do momento do evento original, né? Então, quando você repete aquilo, você não só está revivendo aquilo, o seu corpo revive aquilo. Então, você fica estressado igual, irritado igual. Isso faz com que você prolongue o estresse daquele evento, faz com que você dificulte a melhora emocional, né? Se recupere emocionalmente daquele fato, já que você está revivendo aquilo várias vezes. E sem contar do fato que se você está em constante momento de estresse, diminui a capacidade de enxergar soluções para sair desse problema, para sair dessa situação. Linguagem repetitiva molda percepção e comportamento. Quando a gente fala algo de nós mesmos, a gente molda uma crença interna, tá? Tudo que a gente acredita internamente, isso molda uma emoção nossa. A gente sente verdadeiramente algo que a gente constrói dentro de nós, né? Uma ética interna. Então você fala quando está com raiva, você fala quando está emotiva, você age e as emoções moldam escolhas. Então a gente escolhe muito com base na nossa emoção. Se a gente gosta, se a gente não gosta, como que a gente se sente sobre aquela situação. O corpo, ele responde à fala, ao verbo, não só ao pensamento. Emoções sustentadas, né, elas afetam o nosso corpo fisicamente. Sabe aquele ditado da Xuxa, quem canta seus mares espantam? Sabe, quando você tá irritado por muito tempo, isso acaba afetando o seu cortisol. Se seu cortisol estiver alto, isso acaba afetando inflamações no seu corpo. Se o seu corpo está inflamado, acaba ficando irritada, ficando com falta de energia, com falta de clareza mental, tá? Vamos pro conteúdo. Reclamar não faz mal, não cria o mal. Reclamar, principalmente constantemente, dificulta a reorganização mental, tá? E é muito mais difícil você sair de um ciclo que acaba sendo vicioso por você estar sempre revivendo aquele problema, sempre revivendo aquela situação. Ah, Gleice, então você está dizendo que reclamar é errado? Não, reclamar é um recurso e muitas das vezes um dos únicos recursos que as pessoas têm para poder lidar com uma situação. Principalmente quando você já está saturada daquilo, quando você está cansada de falar aquilo, cansada de viver aquela situação. Então você tem que pôr algo para fora, reclamar, né? E de longe isso é um problema, não é o problema. O problema é você tornar dessa reclamação um hábito. O problema é você ser reconhecido, ser visto como a pessoa que reclama. Você só reclama, você só expõe as suas insatisfações, né? O problema é você tornar a reclamação, reviver essa reclamação como algo comportamental, né? Você reclamar de vez em quando não é algo ruim, né? O ruim é você fazer disso um hábito, fazer disso uma coisa constante na sua vida. Sabe a lei da atração? A lei da atração, ela mantém você próximo do que você ecoa. Mas então, se eu não reclamar, eu vou ficar sujeita a essa situação, eu vou ficar calada, eu vou ter que engolir tudo que acontece, então, porque eu não posso reclamar. Então, aí eu vou te falar que talvez você esteja acostumada a só falar do problema, a reclamar, mas essa não é a força que você tem que dar, não é
não é a solução que você precisa dar. Não é só porque você não reclamar que você está concordando com aquele fato aconteça. Você vai impor limite. O limite é, de fato, a força que você está procurando, tá? Então, como que você pode impor limites, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a tomada de decisão, né? Como que você como tomar decisões na sua vida. Nesse vídeo, eu falo um pouco mais sobre suas perspectivas de futuro. O que que você quer? Sabendo o que você quer, o que você gosta, o que você admite, o que não admite, você consegue impor. Isso não está alinhado com a minha ética moral, isso não está alinhado com o que eu quero no meu futuro. Então, isso eu não vou permitir. Então, eu vou tomar atitudes com que eu imponha limites àquilo. Entenda, eu não vou reclamar sobre o problema, eu só vou encerrar a situação. Não, sobre isso eu não falarei. Não, sobre isso eu não continuarei. Não, isso eu não farei. Entendeu? Tem essa diferença de ficar só reclamando, de fazer algo ou não fazer algo que afete a sua integridade. Inclusive, eu fiz recentemente um vídeo que fala sobre o ritual que ajuda a você a parar de reclamar, né? Te ajuda a deixar o fato, deixar o ocorrido para trás, tá? Vou deixar linkado aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada, queira ver um pouco mais sobre esse ritual. O ritual não é muito místico, é muito místico no meu gosto, tipo de não funciona. Bom, aí eu tenho que te mostrar alguns outros fatos. A linguagem, né, a forma com que você fala, a forma com que você se expressa, ela molda um comportamento. E um comportamento molda suas emoções. Sabe quando você foi para a escola e que você foi afetado, né, pela sociedade, você viu, você foi moldado pelo que os seus amiguinhos faziam, coisas que não faziam dentro da sua casa. Você foi afetado pelo que a sua professora falava, né, sobre os ensinamentos que ela transmitiu através do verbo, através da voz, através das ações. Né? Isso é uma forma de você ser afetado pelo verbo, mas isso é uma forma positiva, né? Você viver coisas diferentes e conhecer coisas diferentes é bom. Isso daí não é negativo. Vou te dar um exemplo de coisa negativa. Você já sofreu algum bullying na sua vida? E nem, não que seja só bullying, mas alguém já te deu uma crítica negativa, uma palavra destrutiva, né? Que feriu você. E nesse dia você ficou abalado, ficou com raiva, ficou chateado, ficou até decepcionado consigo mesmo, porque pode ser que essa crítica negativa, né, essa crítica destrutiva, acaba sendo verdade, porque a gente não é perfeito e quando a gente se confronta com algo negativo nosso, a gente fica decepcionado. Caramba, eu não sabia que fazia isso. E isso acabou te deixando abaixo de alguma forma, né? Isso é a palavra, o verbo, que a palavra atinge você. É como o som dessa palavra modifica você, modifica suas emoções. Ou quando que você bota uma música alegre, que rapidinho o ânimo muda, que rapidinho você tá feliz, quando você bota a música animada para fazer faxina, o verbo, o som, né, a palavra modifica você, modifica suas emoções. Não é só ritual, é fato científico, é psicológico. Não é a palavra só em si, é a emoção que aquela palavra te traz, é a repetição com que você fala aquela palavra ou que você revive aquela emoção. Então, eu reclamo demais, eu atraio algo ruim. E não, né? Porque, lembra que eu disse, ela não gera um problema, ela te mantém naquele problema. A lei da atração, ela não está aqui para punir ninguém. Quando eu falo da lei da atração, eu lembro muito do chakra plexo solar, tá? Que fica nessa posição. Fica por aqui, em cima do umbigo. Nossa, minha barriga tá. Minha barriga tá que tá. Eu lembro muito desse chakra, porque ele é como se fosse o anjo da guarda. Ele refrata a energia e que é abaixo do seu energia negativa a você. Então, se você tá vibrando aqui, as energias que vêm, que são inferiores à própria energia, tá? Então é importante cuidar da saúde dos chakras, tá? Se você quiser, a gente pode comentar mais sobre a saúde dos chakras aqui no canal, mas por enquanto é isso. Então, se você vibra raiva,
A raiva que do outro que chegar, ele vai passar. Você vai se contagiar com a raiva do outro. Agora, se você está vibrando tristeza, está vibrando ressentimento, as pessoas em volta de você que estão vibrando também isso você vai ser atingido, tá? Por que você já reparou que tem pessoas tenho o privilégio de ter algumas amigas que são assim, e eu aprendo muito só em observar, né? Que chega alguém irritado perto dessa pessoa, e essa pessoa ela não é atingida, ela não fica irritada, ela calmamente olha, calmamente conversa se tiver que resolver, calmamente resolve a situação, acalma o outro, né? Vibra algo positivo. Por quê? Porque a energia daquela pessoa não está aqui, ela já está aqui, né? Então já tá tudo que for abaixo do padrão vibratório dela não atinge, não chega. Pense sobre isso, né? Você se manter num padrão vibratório que você está sendo afetado por algo que você não está gostando, você já percebeu que não está gostando dessa situação? Perceba, né? Tente sair, tente vibrar algo de diferente. O ritual lá que eu falei ajuda muito. É muito, muito importante num vídeo como esse, né, num tema como esse, ressaltar que todo mundo precisa procurar um terapeuta, todo mundo precisa fazer terapia, tá? Procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure um profissional, né? Mas eu vou deixar alguns links aqui embaixo de livros do tarô, né? O tarô ele é uma ferramenta terapêutica que você pode usar como uma ferramenta terapêutica para te ajudar com essa coisa energética. Vou deixar alguns livros aqui embaixo no link na descrição. Se você quiser se sentir à vontade, compra pelo meu link aqui da Amazon e leia, assim, aprofunde mais sobre o tema, né? A palavra, ela não muda o passado, tá? Mas ela permite com que isso vire aprendizado ou com que isso vire prisão. Não fique preso em culpas, em situações, tá? Liberte-se. Um beijo, até o próximo vídeo.